Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que é bem corriqueiro, que eu escuto muita gente reclamando, tá? Que é o vício no açúcar. Então, tem muita gente que é viciada e que ainda não tem consciência disso, tá? Então, mais do que a gente imagina, o vício no açúcar é uma dependência por glicose, tá? Então, tudo isso tem uma química cerebral e um porquê da pessoa ter essa fissura, ter essa dependência, essa necessidade toda. Assim como ocorre com outras drogas, o vício em açúcar, ele vai atuar, né, na ligação dos receptores, tanto de dopamina, os dopaminérgicos, como os opioides, tá? E isso acontece quando a gente é viciado em algum outro tipo de droga, tá? A gente vai lá e tem essa conexão, né, da droga e tem esse mecanismo neurológico, tá? Que leva a pessoa a se viciar, porque vai lá e faz a ligação com esses receptores, tá? E aí tem toda essa parte mais bioquímica, né? Que é a expressão de RNA mensageiro, a liberação, né, da dopamina, acetilcolina, daquela sensação de prazer. Então, todo vício, se a gente for analisar, ele tá ligado a uma recompensa, a uma sensação de prazer, de relaxamento, de bem-estar. E o açúcar é a mesma coisa, tá? Então, por isso, né, que eles comprovaram aí que é um transtorno mesmo, porque é algo explicado bioquimicamente. Quando a gente consome, a gente tem essa liberação, né, desses neurotransmissores aí, e a gente sente essa sensação prazerosa, né? E quando a gente sente prazer, a gente quer mais e mais e mais e mais. Bom, a gente tem que deixar bem claro que consumir açúcar, carboidrato, não necessariamente vai fazer você viciar. Assim como a gente consome uma bebida alcoólica, toma um vinho, uma cerveja, um drink, a gente não vira alcoólatra, tá? Então é muito importante você ter essa noção. Não é que vai comer o açúcar e vai se tornar viciada. Não. As pessoas que desenvolvem esse vício, elas têm uma exposição continuada, rotineira e muito habitual ao seu ambiente. No entanto, que os estudos mostram que se você coloca a pessoa, né, se a pessoa vai para um spa, vai para uma clínica, ou viaja, vai para algum ambiente diferente, esse consumo dela já reduz. Então, assim, é muito de onde, né, ela tá, de questão de estresse, do meio que ela vive, do ambiente. E ela começa a usar isso como um refúgio e um gatilho. E quanto mais ela se expõe, quanto mais ela come, hoje, amanhã, depois, sucessivamente, mais dias da semana, mais esse processo começa a acontecer, começa a desencadear, tá? Então, assim, os sinais e sintomas, foi o que eu já falei no início, é a compulsão, tá? A fissura, que eu falei também, essa questão da abstinência, da pessoa ficar desesperada, ansiosa e se eu não comer agora eu vou morrer, né? A obsessão e essa questão da sensibilidade cruzada, que é essa exposição, esse período que a pessoa fica ali, né? É algo comportamental. Ela tem, né, o gatilho, ela consome, ela tem um prazer. E ela começa a associar isso com a recompensa e ela quer sempre se dar isso. Então tem vocês estão percebendo que tem toda uma fisiologia por trás, o meio que a pessoa vive, os hábitos, a questão emocional dela, né? E é muito parecido com a questão, né, do vício em outras drogas. Então, às vezes a pessoa ela usa a droga ou a maconha, a cocaína, sei lá, como um refúgio, como uma sensação assim de prazer, de compensação. Por trás disso tem uma carência maior, né?
seja afetiva, seja uma tristeza que a pessoa tem. Então, o açúcar, ele acaba assim, de maneira talvez inconsciente, sendo o momento de prazer, a droga, o refúgio daquela pessoa que esconde um vazio de alguma coisa que aconteceu na vida dela ou de alguma coisa que ela não alcançou. Isso tudo, né, se a gente for vasculhar, né, a gente acha. Então, por isso que hoje é tão importante as pessoas procurarem ajuda, né, de psicólogo, ajuda psicoterápica, ou às vezes ajuda de um psiquiatra, tá? Então, assim, já até pulando para essa parte, você ter essa compulsão, esse vício, é algo difícil, tá? É um transtorno mesmo. A pessoa que tem, a primeira coisa é ela ter consciência disso, né? Que o nível de consumo dela já ultrapassa um consumo social, tá? Então, isso não é difícil de perceber. A pessoa, ela vê que se ela não consome ali, ou chocolate, ou a bala, enfim, em uma quantidade, né, grande, e várias vezes ao dia, ela não vai se sentir, né, não vai ter aquela sensação, não vai se sentir plena, ela vai ficar naquela fissura, naquele craving, né? Então, tudo isso são sinais. E a obsessão desproporcional por esses tipos de alimento, tá? Vale ressaltar aqui que existe uma doença, tá? Chamada síndrome de Prader-Willi, aonde a pessoa, ela tem uma vontade absurda por carboidrato. É incontrolável, é insaciável. Por quê? Porque essas pessoas, tá? Elas têm uma deficiência na leptina. O que é a leptina? É o hormônio que sinaliza a saciedade, tá? Então, a pessoa que tem essa síndrome, ela tem um nível muito baixo de leptina. Muito, muito mesmo. E aí, ela não consegue ter essa percepção de saciedade. Então, são pacientes, são pessoas, né? Onde isso é identificado ainda quando criança, na infância, ou no nascimento, enfim. Porque realmente é uma síndrome, tá? É uma deficiência, tá? A nível de cromossomos, né? E são pessoas onde, se os cuidadores, os pais, não tomarem a frente, né? Não controlarem tudo, elas vão comer até elas não têm fim. É triste isso, tá? Mas geralmente são mais gordinhas mesmo, obesas, né? Mas graças a Deus hoje é uma doença aonde já se tem um conhecimento, aonde os pais controlam. Esse tipo de paciente, eles têm que realmente assim não ter livre demanda, não terem acesso à comida. Então, em ambientes, em casas, em famílias que tem alguém que tem essa síndrome, tem que trancar a despensa, tá? Os alimentos, eles não podem ser à vista, não pode, por exemplo, ter um potinho com biscoito, né? A geladeira, ali tem que ser tudo trancado, monitorado. E as refeições equilibradas e ofertadas. Então, por exemplo, você tem que pôr o prato já montado na frente da pessoa. Esses casos, são casos onde a pessoa tem que comer de 3 em 3 horas mesmo, tá? Pra ela comer, ficar bem ali, né? E não entrar ali em fissura, em abstinência, em compulsão, em sair doida aí, tá? Então, isso é muito importante. Então, eu tenho um paciente que a filha dele tem essa síndrome e ela é magra, tá? Então, ele fala que na casa deles, eles têm outro filho que não tem nada, ele, a esposa também não tem nada. E eles controlam muito. Diz que se bobear, infelizmente, a criança vai lá e come mesmo. Então, ele falou que uma vez, até tava contando um episódio esses dias, que eles esqueceram, não sei se foi a despensa aberta ou esqueceram esses pacotes de pão de forma. E diz que ela comeu até vomitar, assim, até não caber mais, sabe?
E aí eles realmente tomam muito cuidado e eles têm uma associação, aqui em Brasília acho que até tem corrida que eles fazem, né? Para arrecadar coisas para esses pacientes. Ele até já me chamou para umas corridas que já aconteceram aqui. Então é um transtorno aí muito mais sério, fisiologicamente explicável, tá? Onde a pessoa realmente ela nasce com deficiência, né? Com esse nível de leptina aí muito baixo, essa dificuldade dessa sensibilização. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, voltando aqui. As pessoas que têm o vício em açúcar, o tratamento não é diferente do tratamento de um vício de uma outra droga, ou seja, a não exposição. E é muito fácil, o açúcar ele é muito mais fácil de qualquer outra droga. Então, se você já fica uma semana, se você já descontinua esse consumo em uma semana, você já começa a melhorar essa dessensibilização, você já começa a atenuar esse vício. Então, é uma notícia muito boa aí para quem sofre com isso, né? Então, se você realmente já reduz, já sai do ambiente, ou já tira ali do ambiente o que tiver, o seu gatilho ali, ou seja, o chocolate, né? O doce, em compota, né? Às vezes doce de leite, essas coisas que for, você já tirar, você vê que em 2 dias, 3 dias, em 7 dias, essa fissura louca já adormeceu. E você tem que o quê? Dar continuidade, tá? Na maioria dos casos, é muito indicado você ter um acompanhamento multidisciplinar, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Para trabalhar essa parte cognitivo-comportamental, né? Ir atrás de achar o porquê da pessoa querer tanto, né? Igual eu falei, tem sempre um vazio por trás, né? Todo vício tem uma explicação assim. E ter um nutrólogo, um nutricionista, alguém para ajudar nessa parte de alimentação. Por quê? Porque tem como você equilibrar as refeições de uma forma onde você não vai ter essa fome toda, você vai ficar saciado, tranquilo, tá? Então tudo isso ajuda. Tem muitos truques para a pessoa ir fazendo, né? Se dando essa recompensa sem estar comendo mesmo açúcar ou carboidrato aí em excesso. Na realidade aqui é mais mesmo o açúcar. E claro que, como em todo caso, você pode sim ter ajuda medicamentosa. Existem vários medicamentos aí, desde anti-ansiolíticos, antidepressivos, até alguns anticonvulsivantes, que você pode estar usando de modo off-label, que é assim, off-label, para quem não entende, é quando aquela medicação originalmente ela não tem o objetivo de tratar aquele sintoma, só que em doses diferentes, tudo mais, você tem um resultado muito bom, né, para determinada coisa, diferente do que tá indicado ali na bula, tá? Então, por exemplo, anticonvulsivante, a gente sabe, né, que é para tratar aí a convulsão, mas às vezes você faz em dosagem diferente, tudo, você atinge áreas no cérebro da pessoa aonde você trata determinados tipos de compulsão, inclusive a compulsão do açúcar, tá? Então, o intuito desse vídeo não é passar a prescrever nada aqui, eu só gostaria de fazer um alerta que a pessoa que ela não consegue se controlar tem um motivo, tem um porquê, é importante ela começar a procurar, né, um psicólogo já, dependendo do caso, já vai melhorar demais, que a pessoa já consegue identificar, já consegue tomar algumas medidas e tudo. E eu acho que a parte alimentar nutricional também faz grande diferença, né? Então é importante a gente pelo menos ter a ajuda desses dois, tá? Força de vontade, ter a consciência que é muito importante controlar, ter o controle desse vício. Por quê? Porque a gente sabe que o consumo excessivo do açúcar pode levar a outras doenças, né? Obesidade, diabetes, síndrome metabólica em si. Então é muito importante, né, a pessoa conseguir, não para se livrar desse hábito todo, mas por questões de saúde mesmo, tá? Então, eu queria dar esse alerta aí para vocês. E hoje, com todo esse meu conhecimento mais integrativo, quando eu recebo um paciente que, né, durante a anamnese, a nossa conversa ali, que, como eu já falei, né, minha primeira consulta é 1h30, conversando e tal, não sei o quê, você já começa a perceber, né? E aí você explica para o paciente, conversa,
E eu gosto muito de já tratar a flora intestinal, que a gente sabe aí que tem uma ligação diretíssima. Então a gente trata a flora, melhora totalmente, muda a alimentação, coloca coisas para nutrir. Outra coisa também, né, falando em nutrir, às vezes deficiências de vitaminas, de minerais, levam a pessoa a ter, o organismo ele precisa de alguma coisa, a pessoa não sabe o que, e aí ela às vezes se recai, né, no açúcar. Então é bom você ver o todo, parte hormonal. Então quando eu pego paciente assim, eu abordo de uma maneira mais completa, tá? E encaminho para um colega aí, para um psicólogo, a gente vai unindo ali, né, os profissionais para conseguir ajudar essa pessoa. Bom, meus jovens, então é isso, um videozinho aqui simples, mas que eu acho que fala de um tema muito pertinente, né, muito comum, que é o vício em açúcar. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, né? E é isso. Isso aí é um incentivo pra gente continuar colocando conteúdo aqui pra vocês, tá joia? Um forte abraço e se cuidem. Até mais!